E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, é o seguinte, vim mostrar pra vocês aqui hoje um vídeo que eu já vi algumas pessoas, alguns canais aí falando de codornas no YouTube, mas eu vi que tava faltando assim algumas informações mais técnicas, algumas informações mais elaboradas sobre as codornas. Eu vim trazer para vocês. Inclusive eu até fiz uma cola aqui, né? Imprimi as informações porque eu não tinha tudo na cabeça. E eram algumas informações que nem eu tinha, tá? E depois estudando e olhando direitinho, pesquisando, que eu fui encontrar essas informações, tá bom? Eu vou falar hoje para vocês sobre pelo menos 4 tipos de codorna, tá? Ou 3 ou 4, eu vou ver aqui como é que vai ficar o tempo, tá? E se possível, eu faço o vídeo em outra parte, se não der pra fazer tudo, tá bom? Mas agora de imediato, eu vou falar pra vocês sobre a origem das codornas, as raças e tal. Se ficar faltando alguma coisa, pessoal, eu vou fazer em outro vídeo para não ficar muito longo, tá bom? Então é bem isso, tá? Então de início eu vou falar primeiro da queridinha, tá? Da mais comum aí, né? Não é a queridinha, é a mais comum, tá? Que é a codorna japônica, também conhecida como japonesa. Ou o contrário, japonesa conhecida como japônica. Como o próprio nome já diz, ela é uma codorna que tem origem do Japão, tá? E parte do sudeste asiático. Ela é uma codorna ideal para iniciantes, tá? Ela é ideal para iniciantes porque ela é dócil, é de fácil criação, ela pode ser criada com outros tipos de codorna. Inclusive, enquanto eu estou falando, eu vou deixar aqui no cantinho aqui, ó, a foto da codorna japonesa para vocês verem aí como que ela é, tá? Vocês vão identificar. A codorna japonesa é aquela codorna que tem um marrom mais clarinho, tá? E ela é menor um pouco do que as outras codornas que eu vou falar aqui para vocês. E geralmente elas são aquelas codornas que vendem nas casas de ração, agropecuárias, pet shop, etc. Entendeu? Então são aquelas codornas. E também são as codornas usadas para produção de ovos, tá? Esses ovos que a gente compra no supermercado, na bandejinha, é de codorna japônica, tá bom? Então elas são codornas bastante sociáveis, né? Que podem ser criadas em cativeiro aí tranquilamente, não tem problema nenhum, tá? Outra característica, pessoal, da codorna japonesa é quanto à sua resistência. Ela é uma codorna muito resistente, então ela se adapta bem a climas frios, não tão, né? Lógico. A climas quentes também, a menos, né? A temperatura climática ideal para a criação da codorna japonesa é em torno de 21 a 25 graus. Mas tem regiões no Brasil, por exemplo, que tem a temperatura muito mais baixa que 21 graus, a mínima, e elas, desde que você proteja ela, né, coloque num local que não bata vento, à noite principalmente, tá tranquilo, tá? Acima de 25 graus, na região nordeste, por exemplo, na região mais quente, né, alguns estados aí que são mais quentes, dá para criar também? Dá, porém aí já tem que fazer o contrário, aí você já tem que ventilar o ambiente, já tem que colocar ventilação, deixar o local bem arejado, para elas não ficarem com muito calor, tá bom? Então essa é uma parte das informações da codorna japonesa. A codorna japonesa, pessoal, ela pode pesar de 120 até 180, estourado 200 gramas, tá? Não mais do que isso, e viva, tá? Não abatida, viva. Então, no máximo, se você tratar bem, pode chegar até uns 200 gramas, tá? Mas a média é de 120 a 180 gramas, tá? Eu vou passar aqui a outra folha aqui, ó. Vamos falar da outra parte aqui, ó. Uma característica da codorna japonesa é que com 15 dias ela já tem cerca de 15 a 16 centímetros, que já é quase o seu tamanho normal dela, tá? Ela é muito precoce, ela cresce muito rápido, tá? E a codorna japonesa, ela serve para carne? Serve. Porém, pelo tamanho dela ser no máximo 180, estourado 200 gramas, ela não é a mais usada para carne, tá? Mas pode ser usado também, tá? Inclusive as codornas que a gente compra no supermercado aí, a codorna abatida, é de codorna japonesa, que já passou da postura, né? Já acabou
o prazo aí, digamos assim, de validade dela, da postura, e eles abatem para o mercado aí, tá? Ela começa a botar a partir de 35 dias, tá? Pode ser que bote um pouquinho depois, é muito difícil, né? Ela botar com mais do que 45, 50 dias, tá? Entre 35 e 45 dias elas já começam a botar, tá? Isso tratando bem, né? Um clima, a temperatura boa para ela, não estando muito frio nem muito quente, a ração de boa qualidade, tá? Tudo isso vai influenciar, tá? Nessa codorna que é a japonesa que a gente está falando. Outra coisa, pessoal, a codorna japonesa, ela pode botar o ano todo, tá? Ela pode botar de 200 a 300 ovos por ano, tá? É uma codorna muito rentável, tá? E o tempo de chocagem da codorna japonesa é por volta de o tempo de chocagem é 17 dias, tá? Porque pode variar entre 16 e 18, tá? Mas o tempo correto é 17, tá? 17 dias. A codorna japonesa, tá bom? É por volta de 17 dias, tá bom? Outra coisa, não, é isso aí. Da codorna japonesa era isso que a gente tinha pra falar, tá bom? Então é isso. A codorna japonesa, essas são as informações básicas delas. A outra codorna bastante queridinha no Brasil também, mas ainda não é a mais queridinha, pra mim ela fica em terceiro lugar, mas eu na ordem aqui eu vou colocar como segundo, tá? Que é a codorna chinesa, tá? Codorna chinesa, eu vou deixar a foto aqui para vocês verem algumas cores delas, tem várias cores, mas vou deixar passando aqui algumas fotos de algumas, ou vídeos se eu conseguir, da codorna chinesa, tá? A codorna chinesa, pessoal, eu vou até ler para vocês verem aqui, ó. A codorna chinesa é uma pequena ave nativa da China, Japão, Coreia e partes da Rússia. Olha que interessante, a codorna chinesa ela vem da Rússia também, tá? É uma das espécies de codornas mais populares para a criação em cativeiro, devido ao seu tamanho pequeno, temperamento doce e alta produção de ovos, tá? Então, ela bota bastante também. Praticamente a mesma coisa que a japonesa, tá? Por volta de 300 ovos, 280, 300 ovos por ano, tá? Se você cuidar bem, tá bom? Então, ela é bem, assim, a diferença é que os ovos são pequenos, né? O ovinho de codorna chinesa é muito pequenininho, então dá pra comer, dá, mas vai dar trabalho pra descascar porque é muito pequititico. Mas dá, se você tiver bastante, dá pra comer também, tranquilo, tá? A codorna chinesa, ela mede de 12 a 14 centímetros, tá, pessoal? E ela pode pesar de 30 a 40 gramas, tá? Pode pesar até 50? Pode, se você cuidar bem, mas a média é de 30 a 40, tá? Ela tá aqui na escrita, ela possui uma plumagem marrom, avermelhada, com manchas pretas, brancas, o macho um pouco maiores, mais coloridos que as fêmeas. Geralmente os machos são mesmo mais coloridos. E uma característica do macho, vou deixar aqui a foto para vocês verem, é a coleirinha dele, tá? Dá pra ver o macho cinza, esse marronzinho, né, meio avermelhado, todos eles dá pra ver a coleirinha. Só não branco, o macho branco é complicado. Quem cria codorna chinesa sabe que o macho, que a codorna chinesa branca, totalmente branca, aquela branquinha, vou deixar uma foto aqui, essa é mais difícil de saber o sexo. Tem gente que consegue identificar pela a saída aqui da cloaca dela, onde sai o ovo e tal, mas é muito difícil, tá? Tem que ser muito especialista. Eu não consegui até hoje, sinceramente. Tá? Então é isso aí. As codornas chinesas, está escrito aqui, ó, elas são aves muito sociáveis, precisam viver em grupo de pelo menos 3 ou 4 indivíduos, tá? No mínimo 3, tá? No mínimo 3, porque elas precisam disso. Então, geralmente, você deixa um macho para 3 fêmeas, tá? Se você quiser reproduzir, tá bom? Um macho para 3 fêmeas. E elas precisam de um espacinho, lógico, né? Dá para criar codorna chinesa num espaço pequeno, assim, sei lá, essas 4 codornas, você consegue criar numa caixa de, sabe essas caixas de que vem legumes? Então, ela tem uns 50 centímetros assim, né? Mais ou menos, 50, 60 centímetros. Dá para você criar num viveirinho feito, eu tenho, dá para você criar num viveirinho feito numa caixa dessa. Se vocês quiserem, comentem aqui. Mostre o viveiro da chinesa, comenta aqui no vídeo que eu vou mostrar pra vocês o viveirinho que eu tenho lá com as minhas codorninhas chinesas, um deles, tá bom? Então elas não precisam de tanto espaço, apesar delas serem bem serelepe. Codorna chinesa, quem tem sabe que ela gosta de voar,
ela gosta de correr bastante, elas são bastante ativas. Elas não são igual as codornas japonesas, que fica mais quietinha ali e tal. A codorna chinesa é bonitinha por causa disso, porque elas são bastante ativas, elas correm bastante. Para você pegar uma é difícil, viu? Tá bom? Outra coisa aqui, falando dos ovos, que ela bota até 300 ovos por ano, tá? Os ovos os ovos da codorna chinesa pesa por volta de 10 gramas, ou seja, muito pequenininho, tá? E tá dizendo aqui, ó, a codorna chinesa são ovos muito resistentes, podem ser criados em uma grande variedade de clima. São também muito fáceis de cuidar, e é isso. E não precisa de tanto espaço, se bem que tem que ter um espaçozinho para ela brincar, para correr ali e tal, tá? E o tempo de chocagem do ovo de codorna japonesa também é 17 dias, igual a japônica, tá bom? A japonesa é a mesma coisa, tá? Então, passamos a parte da codorna chinesa aqui. Vamos para a codorna americana, tá? Codorna americana, aqui no Brasil, ela é carinhosamente chamada de Bob White, tá? Tem várias cores também, assim como a chinesa, tá? A única codorna que não muda a cor, ou muito raramente pode acontecer alguma mutação, é a japonesa. A chinesa, que a gente já falou, né? A chinesa e aqui a Bob White, elas têm várias cores, tá? Tem várias cores de codorna Bob White, mas as mais comuns eu vou colocar a foto aqui para vocês verem, tá? Elas são muito bonitas, ela tem um bico curtinho, pequenininho, tá? Elas parecem um pouco um gavião, o bico de um gavião, é muito pequenininho o bico dela. É bonito, eu acho bonita, só que é uma codorna, eu acho mais complicada de cuidar, de criar, porque ela não é tão produtiva quanto a japonesa e nem a chinesa, tá? Ela bota menos, ela tem tempo, ela tem fase de reprodução, né? Como se fosse uma galinha caipira, né? Ela bota uma quantidade de ovo, depois para, e aí, como ela está em cativeiro, ela não vai chocar, ela não choca em cativeiro. Ah, pessoal, voltando a falar aqui da chinesinha, que eu esqueci uma parte importante, a chinesinha ela choca em cativeiro, tá? Se você tiver um espaço fechado aí, você conseguir colocar um ninho lá dentro com um capim seco assim, ela bota e ela choca, tá? Tinha esquecido dessa informação super importante. Muita gente pergunta, a codorna choca em cativeiro? A única que eu conheço até hoje que eu já vi chocar foi a chinesa. Japonesa eu nunca vi falar que chocou. Tem gente que já chocou, já vi alguns comentários aí, mas eu não vi, tá? Eu só vi falando que tinha chocado, mas eu não vi ainda. Mas a chinesa eu já vi, tá? Inclusive tem vários vídeos aqui na internet, tá bom? Voltando aqui para Bob, aqui está escrito, ela é uma codorna dócil, graciosa, espécie de aves. Os machos da Bob White possuem plumagem semelhante à da codorna arlequim, tá? Que eu não conheço essa arlequim. Assim, tem vários tipos, tá, pessoal? Com exceção de uma lista preta que destaca na cabeça. Ela tem uma lista preta, é verdade, é muito bonita. Eu vou colocar as fotos aqui, né? Vocês já estão vendo aí. Vocês vão ver que tem várias cores, tá? De codorna Bob White, tá? Essa espécie de ave pode ser encontrada praticamente em toda a América do Norte, ou seja, ela é encontrada praticamente em todos os Estados Unidos, tá? O seu comportamento é dócil, permite a sua ampla criação, podendo coabitar até mesmo com outras aves de outras espécies. Além disso, a codorna americana é ótima para a produção, com as fêmeas pondo sempre acima de 12 ovos por ninhada. Ou seja, tá vendo? Ela põe 12 ovos por ninhada e para, e depois demora um tempo para ela começar a botar. Outra coisa, o ovo da codorna Bob White, ele é diferente dos ovos da codorna chinesa e da japonesa, tá? Que os ovos da Bob White, eles são brancos, branquinho, parece um ovo de galinha, daquela que a gente compra no mercado. Ele é pequenininho, ele é menor do que um ovo de japonesa, pouquinha coisa, e maior do que a chinesa, fica no meio ali, tá? Ele é um ovo branquinho, pontudinho. É bonito o ovo dela, tá? É bonito, da Bob White, tá bom, pessoal? E a codorna Bob White, perdão, me deu um branco aqui. Ela bota no mínimo 12 ovos, tá? No mínimo 12 ovos por ninhada, tá? Que ela começa a bota no mínimo 12. Pode chegar até 40, tá? É que aquele negócio que eu falei, se ela tiver no viveiro ou na natureza, ela vai botar só os 12 ali, 20 no máximo. Agora, se ela tiver presa, né, criada em cativeiro, numa gaiola assim de produção, aí ela vai botar mais, porque você não está induzindo ela a chocar, né?
Então ela pode ser que bote até uns 40 ovos, tá? Então é normal. Se você criar bem, cuidar bem, der uma ração de qualidade, bastante vitamina, né? Dá tudo certo, tá? Inclusive eu vou deixar para vocês aqui, ó, na descrição aqui, pessoal, o link de um produto que eu uso na ração das minhas codornas, tá? E que eu vou indicar para vocês, tá? É um suplemento vitamínico que vocês podem colocar na ração de vocês, tá? Eu coloco na ração das minhas. Se você usa ração para codorna, você coloca menos. Mas tá lá na embalagem, tem. Eu não vou passar as informações aqui, mas na embalagem tem, tá? Se você usa ração de galinha, dá para usar ração de galinha para codorna também. Porém, você tem que suplementar com esse suplemento aqui que eu vou deixar o link. Vocês podem entrar lá na Shopee e comprar. Frete grátis, se eu não me engano, tá? Tá bom, pessoal? Então isso é importante, tá? Como a codorna chinesa que eu tava falando e a japonesa, elas levam 17 a 18 dias para chocar. Já a Bob White, olha a diferença dela, ela choca entre 23 e 24 dias o tempo para ela chocar. Seja geralmente na chocadeira, né? Na natureza a gente não viu aqui no Brasil. Então ela pode chegar até 24 dias para chocar o ovo da codorna Bob White, tá bom? E outra coisa, a codorna Bob White também, pessoal, por ser uma codorna mais rara, tem menos aqui no Brasil, ela é mais cara, tá? Então ela é bem mais cara, tá? Tanto os ovos galados quanto as codornas, tá? Não é barato não, é a codorna mais cara que eu, pelo menos que eu conheço aqui no Brasil, tá? É a Bob White, tá bom? Então a Bob White já foi, tá? Então, e aqui tem algumas informações, pessoal, que ficou faltando com relação às codornas italianas, tá? As codornas italianas, elas, como o próprio nome já diz lá, que também tem gente que chama de codorna europeia, né? Codorna europeia, e no Brasil ela ficou conhecida como codorna gigante ou codornão gigante, tá? Ela tem várias variações. Tem a comum, né, que é a europeia, a italiana, que eles falam que é a mãe de todas, dela que nasceu todas as outras, tá? Tem a branca, tem a flocos, tem a gold machuri, tem tibetã, tem várias, tuxedo, tem várias cores, né, variações de cores aí. Cada cor, cada variação de cor, o pessoal deu um nome, tá? Inclusive igual tibetã, tá vendo? Algumas deram o nome dela veio da região com que ela foi criada lá, né? Que ela foi cruzada com outras raças, tá? Então, a codorna gigante, ela tem outras características. Assim, ela é bem parecida com a codorna japonesa, porém ela pode chegar até 400, 450 gramas de tamanho, tá? Ela bota a mesma quantidade de ovos praticamente que a japonesa, no máximo, assim, talvez um pouquinho menos, uns 250, né, por ano, tá? O tempo de chocagem do codornão, né, da codorna italiana, é 17 dias também, tá? De 17 a 18, pode começar até com 16 a sair na chocadeira, tá? Normal. Eles são muito bonitinhos, os filhotes, né? Principalmente os branquinhos, essa coisa mais linda, tá? Tem várias cores, como vocês estão vendo nas fotos aí, tá? A codorna gigante, tá? E ela é a mais criada no Brasil. Ou assim, não é a mais criada, é a mais desejada. Tem lugares que não tem lugares que só tem japonesa. Mas todo mundo, quem cria codorna japonesa, quer ter codorna gigante, pelo tamanho, porque ela é muito grande, tá? Uma codorna gigante, quando você abate, ela dá muita carne. Os ovos, eles são um pouquinho maiores que o da japonesa, não muito, mas são, um pouquinho coisa maior, tá? Então assim, elas são bem bonitas, são bem mansas, tá? Se você cuidar, a proporção de macho para fêmea para ovos galados é de 3 por 1, tá? Você põe 3 fêmeas e um macho, tá de bom tamanho, tá? E é isso aí. Agora eu vou ler aqui uma parte importante, pessoal. Não pule o vídeo, tá? Ó, as codornas são graciosas aves da família dos fazões e das perdizes. Tá vendo? Elas são da família dos fazões e das perdizes. Esses pássaros fofinhos são conhecidos por voarem em outros animais no gênero, porém são muito apreciados para a criação e consumo de carne e ovos. Esses animais incríveis possuem cerca de 100 variedades de subespécies, tá vendo? Tem 100 variedades de subespécies de codorna. Então, aqui no Brasil, a gente costuma cuidar e criar e conhecer no máximo umas 6. Entendeu? No máximo umas 5 ou 6. O resto, imagina a quantidade que tem pelo mundo afora aí.
Aqui no Brasil mesmo, pessoal, tem codorna solta no Nordeste, no Sul. Tem vários outros tipos de codorna, mas são totalmente diferentes dessas que a gente cria em casa. E são totalmente difíceis de criar em casa, pelo menos eu nunca vi, tá? Eu não vou falar sobre elas aqui porque não é o intuito do vídeo, tá? Mas tem codornas soltas aí na natureza, diferente, até bonita, tá? Mas que ninguém cria, tá? Então ela tem 100 variedades de subespécies que são espalhadas em todo o mundo. Algumas delas estão totalmente ligadas a determinadas regiões do globo e sua cultura, com nomes científicos que fazem referência a esses locais. Por exemplo, a origem e nome científico, aquilo que eu te falei, tibetã, europeia, entendeu? Veio lá de onde elas foram criadas. As codornas são aves originárias do norte da África, tá vendo? As codornas são originárias do norte da África e da Europa e da Ásia. São do norte da África, da Europa e da Ásia, de onde vem das codornas, tá? E daí elas se espalharam pelo mundo todo. Acredita-se que a subespécie atual que esteja mais aliada geneticamente aos antepassados desses galináceos é a Coturnix delegorkei, codorna africana. A codorna africana, pessoal, se eu achar a foto dela, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem. Essa codorna africana aí também, a partir dela que foi feita a codorna a europeia, tá? Ela é muito bonita, mas como o próprio nome já diz, ela é africana, né? Tem na África, tá? Entretanto, a subespécie mais comum do mundo é a codorna japonesa, tá vendo? A bendita da japonesa que a gente falou lá no início do vídeo. Ela é a que mais tem. Ela estima-se que em meados de 1910 os japoneses já começaram a cruzar outros tipos de codorna para chegar a uma nova subespécie, tá vendo? Em 1910 os japoneses já criavam essas codornas japonesas e já estavam cruzando elas para se popularizar no mundo inteiro, que foi o que aconteceu, tá? Então é isso aí, pessoal. As informações que eu tinha para passar das codornas são essas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, algum adendo, alguma coisa para falar mais aí das codornas chinesas, japonesas, japônica, bob white, seja qual for, coloca aqui no vídeo, se vocês tiverem nos comentários, tá? Comenta aí que isso ajuda bastante, tá? Os comentários. Eu vou deixar o link, como eu falei aí, do produto aí, tá? Do suplemento para vocês colocarem na ração, que vocês vão ver que vão dar uma turbinada na ração das suas codornas aí, tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Eu vou trazer mais vídeos falando sobre codorna, vou trazer mais vídeos falando sobre chocadeira. Daqui um dia vai ter vídeo falando sobre viveiro, como fazer viveiro, como escolher a melhor codorna para você criar. Eu vou falar sobre tudo isso, tá? Só que para isso eu preciso que vocês interajam com o vídeo, tá? Preciso que vocês comentem, preciso que vocês se inscrevam no canal, tá bom? Então o vídeo de hoje era esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.